Agora sim! Vamos iniciar agora. Parou? Semelhança. Quando eu falo semelhança de polígonos. E aí nós vamos até tirar o óculos, porque agora é coisa séria. Semelhança, duas figuras. Eu disse figuras são semelhantes quando tem ângulos iguais e lados parecidos. Não, a gente fala proporcionais. Então é muito importante que você entenda a definição de duas figuras semelhantes. Então, por exemplo, eu posso desenhar aqui, ó, um pentágono e um outro também. Eu pergunto, eles são iguais? É claro que não. Olha o tamanho de um e olha o tamanho do outro. Não tem como eles serem iguais. Mas, se você prestar atenção no capricho, porque o diretor ali meu é implacável, no capricho, você vai ver que os ângulos são iguais. Você vai ver que os 5 ângulos da esquerda são iguais aos 5 ângulos da direita. Tem o roxinho também, professor. Mas eu estou, por enquanto, sem ele. Cadê o roxinho? Corta. Cadê o roxinho? O diretor só tá querendo O cortar. diretor quer cortar, não corta nada. E aí, continuando, já que temos já os 4 iguais, está faltando um. O 5º ângulo também é igual. Então, os ângulos são iguais e os lados são proporcionais. O que significa isso? Significa dizer que se eu falar para você que eles são semelhantes, ou seja, vou utilizar o símbolo da semelhança, que é esse tio. Se eu falar para vocês que eles são semelhantes, e um lado, por exemplo, vale 1, que é o que está oposto ao azul, e o outro lado que está oposto ao azul vale 3, por exemplo, significa dizer que essa proporção que existe entre os lados, de 1 para 3, ou seja, tudo nesse pentágono é o triplo desse pentágono. Então, se esse lado vale K, esse lado vale 3K. Se esse lado vale π, esse lado vale 3π. Se esse lado vale 30, esse lado vale 10. Ué, não, mas é esse que é 3 vezes maior. Se esse lado vale um carro, esse lado vale 3 carros. Essa diagonal é 3 vezes maior que essa. Esse perímetro é 3 vezes maior que esse. Tudo nesse pentágono é 3 vezes maior. Vocês vão aprender daqui a pouco que tem uma coisa só, somente uma, que não é 3 vezes maior em geometria plana, que é a área. A área nós vamos aprender que ela é 3 ao quadrado vezes maior. Então essa área é 9 vezes maior. Parou. Já que a aula é semelhança, quem é esse jogador aqui? Esse aqui é o mini craque, isso aqui é a semelhança. Isso é semelhança. Quem é esse jogador? Isso é o Dunga. Tem gabarito embaixo. Não. Embaixo? Não é bem embaixo. É na lateralzinha assim. Esse é o Dunga. Dunga. Cara, a Coca-Cola fez uma semelhança muito horrorosa do jogador. Dá pra ver, Não corta, não. Dá pra ver. Dá pra ver? Dá. Tem uns piores. Daqui a pouco eu vou trazer uns outros. Tu tem todos aí? Pois, tem bastante. Vai. Continua. Então, acabamos de ver que na semelhança é isso que tem que acontecer. Os ângulos têm que ser iguais e os lados proporcionais. Mas a área não é 3 vezes maior, é 9 vezes maior. Se a gente estivesse falando de geometria espacial, a gente ia aprender que o volume não é 3 vezes maior, é 3 ao cubo vezes maior. Mas em geometria plana não iremos tratar de volumes de figura, só na espacial, ok? Muito bom. Especificamente, Alex, é só isso semelhança? Não, não é só isso. Mas eu já quero começar dando um exemplo para vocês de um trapézio, onde um lado é 32, acompanha comigo, o outro lado é 50. E de repente, não mais que de repente,
traça-se uma linha. Eu pergunto aos senhores que estão aí do outro lado, quantos trapézios existem aqui? Tem esse aqui, de cima, esse de baixo e o grandão. E o texto diz, sabendo que existem dois trapézios semelhantes, a pergunta é, calcule x. Então olha que belíssimo exercício. Ele me apresenta 3 trapézios, diz que tem 2 semelhantes e pede para você calcular o x. Quem são esses 2 trapézios semelhantes? Você pode pensar que seria o pequenininho e o grandão, você pode pensar que seria o de baixo e o grandão, mas a única possibilidade de semelhança está entre o de cima, que tem base menor 32, base maior x, e o de baixo, que tem base menor x, base maior 50. E isso, por que não pode ser com grandão, Alex? Importante. Por causa disso, ó. A razão de semelhança tem que envolver todos os lados. Se eu pegasse a base menor do pequenininho e a base menor do grandão, a razão de semelhança entre eles, um lado divididos pelo outro, ia gerar o número 1. 32 dividido por 32 dá 1. Quando eu fizesse a base maior do pequenininho e a base maior do grandão, também tinha que dar 1. Só que para dar 1 aqui tinha que ser 50. E aí não pode ser 50. Pelo mesmo motivo, o de baixo não pode ser o semelhante. Logo, se a semelhança só pode existir entre os dois, a razão de semelhança entre eles vai ser o 32 divididos pelo x, que é base menor, divididos pelo base menor, um lado dividido pelo seu proporcional, seu homólogo, isso tem que ser exatamente igual a base maior divididos por base maior. E aí fica fácil, né, querido? X ao quadrado é 1.600. Conclusão, o x vale 40. Cuidado que teríamos isso numa prova, um sabão. Alguém naturalmente iria botar 50 mais 32 sobre 2, o que dá 41. Mas isso não torna as figuras semelhantes, e sim faz você calcular alguém chamado de base média. E agora, Alex, agora que nós já vimos a semelhança de forma genérica, vamos ao que mais cai, que é a semelhança de triângulos. Vem comigo. E agora sim, semelhança de triângulos, que é o que cai, né? Essencialmente, nós temos 3 casos para semelhança de triângulos. O primeiro, lado, lado, lado. Perceba que o que você aprendeu sobre semelhança, figuras semelhantes têm que ter ângulos iguais e lados proporcionais, isso é óbvio que vale para triângulo também. O problema é que para triângulo não precisa tudo isso acontecer. Todos os ângulos iguais e todos os lados iguais. Não. Precisa de muito menos para que isso ocorra. E o primeiro exemplo disso é esse, ó. LLL. Se você tiver 3 lados proporcionais, isso já basta. Isso já basta para que os triângulos sejam semelhantes. Então, por exemplo, é claro que esse é bem fácil. Esse é bem fácil. 2, 3, 4. 4, 6, 8. Eles são iguais? Claro que não. Mas você vê nitidamente a proporção entre os lados. O 4 é o dobro do 2. O 6 é o dobro do 3. E o 8 é o dobro do 4. Então é óbvio que isso, pelo caso LLL, eles são semelhantes, cuja razão de proporcionalidade, a constante de proporcionalidade é 2. Quer dizer, o perímetro é o dobro, essa altura é o dobro, né? E, consequentemente, eu já sei que os ângulos daqui vão ser iguais aos ângulos daqui. Então, basta muito menos para eles serem semelhantes. Esse é o caso mais simples, provavelmente é o que menos cai. Normalmente, quando ele quer fazer um sabãozinho, ele faz assim, ó. Ele diz que esses triângulos são semelhantes, diz que o perímetro daqui é 18 e dá os lados daqui. E aí você, malandro, sabe que a semelhança
funciona com qualquer coisa linear, né? 3 lados, pode ser 3 diagonais, não importa, né? Aqui no triângulo não, porque não tem diagonal. E aí você pega o perímetro, que é 9, e como você já sabe que se o perímetro é 9 e o perímetro é 18, você vai descobrir a razão de semelhança. E aí quando você leva essa razão de semelhança aqui para cima, lá, você vai descobrindo os lados 8, 6 e 4. Beleza? Mas esse é muito fácil. Não deve ser esse que deve cair para você. O segundo, aí sim, o segundo é o mais perigoso disparado. É o lado, ângulo, lado. É aquele que você tem dois triângulos e que tem dois lados proporcionais e o ângulo igual. Só que esse ângulo igual, ele tem que estar situado no meio dos lados. Então, por exemplo, 4, 6 e um ângulo azulzinho, um ângulo θ. Se eu for para um outro triângulo aqui, ó, e fizer... Acompanha comigo, hein? Olha o sabão. 6, 9 e um ângulo θ. Será que eles são semelhantes? Nessa hora o aluno fala, parou, Alex, você escreveu ao contrário. Não, não escrevi não. Perceba que tem que existir dois lados proporcionais e um ângulo igual no meio deles. Isso aqui está ao contrário de propósito. Por isso que esse caso pode ser bem difícil. O 9 divididos pelo 6 é 1,5. O 6 divididos pelo 4 também é 1,5. O que significa dizer que nós temos dois lados daqui proporcionais a dois lados lá, cuja razão de semelhança é 1,5, e o ângulo está entre os lados. Então esse caso é bem difícil. Já são semelhantes, pelo caso lado, ângulo, lado. E aí você chegaria a conclusões do tipo... Cadê o pretinho? Está aqui. Se aqui é K, aqui é 1,5K. Olha a maldade. Se aqui é pretinho, olha para tentar te pegar. O oposto a 6 é o pretinho. Não é aqui que é pretinho. É aqui. É o seu homólogo. É o 9 divididos por 6 que dá 1,5. Então os ângulos iguais são esses. Cuidado, esse é disparado o caso mais difícil. Mas em compensação, fiquem tranquilos, porque o caso que mais cai é o triângulo que tem dois ângulos iguais. Evidentemente que se tem dois ângulos iguais, o terceiro é igual, evidentemente. Por isso que você encontra esse caso como, ao invés de ângulo, ângulo, às vezes você vai encontrá-lo como ângulo, 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 né? Porque se aqui é pretinho e aqui também é, e se aqui é azulzinho e aqui também é, pode parar o barco. Os triângulos já são semelhantes. Eu já tenho certeza que já são semelhantes. É o caso que mais é cobrado, tá? Você passa a ter certeza que o ângulo que está faltando tem que ser o mesmo, porque a conta que eu vou fazer para o vermelho é 180 menos a soma dos dois, 180 menos a soma dos dois, então tem que dar o mesmo resultado. E aí, como é que eu vou usar a semelhança? Espero que eu já vou te mostrar. Então vamos lá. Como vai funcionar a semelhança no caso mais importante de semelhança, que é o que acabamos de ver? Ângulo, 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 né? É o seguinte, você vai marcar os ângulos iguais, né? Aqui está um triângulo ABC, um triângulo A', B', C'. Já tem dois ângulos iguais, já são semelhantes. Isso vai funcionar tipo um ritual, né? Eu vou chamar aqui de oposto a de Azinho, oposto a B de Bzinho, oposto a C de Czinho. Oposto a linha de A linhazinha, C linhazinha, B linhazinha. Como vai funcionar? Assim. Oposto a preto no triângulo da esquerda, Azinho. Oposto a preto no triângulo da direita, A linha. Mude de ângulo. Oposto a azul no triângulo da esquerda, Bzinho. Azul no triângulo da direita, B'linha. Vermelho no triângulo da esquerda, Czinho. Vermelho no triângulo da direita, C'linha. E a semelhança continua. Alex,
Posso pegar essa altura aqui, H? Pode. Desde que você pegue o seu homólogo, que é o H'. Alex, posso pegar esse perímetro 2P1 do primeiro triângulo? Pode, desde que você pegue o perímetro do segundo triângulo. Isso se chama razão de semelhança. É isso que você tem que buscar em qualquer exercício de semelhança, que é o número que indica quantas vezes um triângulo é maior ou menor do que outro. Beleza? Tem um exemplo clássico que eu gosto de colocar para os alunos, que é esse aqui, ó. Exemplo. Olha aqui, olha que bonito. Olha que bonito. Peraí. Pronto. Eu adoro fazer isso aqui. Primeiro que eu faço aquela pergunta psicotécnica para o aluno, né? Pergunto quantos triângulos tem aqui. Então, pausa para tu responder isso, porque isso vai nos ajudar. Não é uma pergunta retórica. Quantos triângulos tem aqui? Pausa e descobre. Conta aí. Quantos triângulos temos aqui? Já pausou e já voltou. Resposta: 10 triângulos, irmão. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Conta comigo, já contei os pequenos. 6 em cima, 7 embaixo. 8 aqui de ladinho, 9 aqui dentro e 10 é esse triângulo aqui. Show? Então, quando tem muitos triângulos, o aluno fica confuso. Qual deles vai ser a semelhança? Vamos ao texto, né? O texto disse assim, que esse ponto aqui se chamava ponto M e era ponto médio desse lado. Até aí nada. Depois ele me dizia que esse lado aqui de cima vale 12. Era um retângulo cujo lado maior media 12. Ele dizia que esse triângulo aqui de dentro, o vermelhinho, era um triângulo equilátero. Para quem lembra, triângulo equilátero, os 3 lados iguais. E aí ele perguntava, qual é o tamanho desse segmento aqui, ó? FM. Vou até mudar essa letra, vou botar ela mais bonitinha. Não vai ser M não, vai ser E. Fé. Qual é o tamanho do segmento Fé? X. Então veja, por que isso tem a ver com semelhança, Alex? Primeiro, tem 10 triângulos, né? Cadê os triângulos que são semelhantes? Então a semelhança, o exercício começa a dar um pouco de pista, né? Se aqui é 12, aqui embaixo é 12, é um retângulo. Se aqui é ponto médio, 6 e 6. Então a primeira pista que o exercício me deu é que provavelmente eu vou trabalhar com esse triângulo. Porque a pergunta que eu quero está aqui e é onde eu tenho mais informações. Agora basta descobrir, desses 10, agora 9, quem é semelhante a ele. E aí vocês detectam rapidamente que é esse triângulo aqui. Por quê? Porque esse ângulo vermelho aqui, ó, ele é igual a esse, porque eles são opostos pelo vértice. Esse ângulo aqui, o azul, é igual a esse, porque são alternos internos. Em paralelas a gente vê isso. Lembra do Z? Z do Zorro, aqui, ó. Alternos internos. E 2 ângulos iguais já me garantem a semelhança. Evidentemente que eu vou lá e pinto aqui de pretinho, e vamos começar a semelhança. Posso fazer, como é que eu faria a semelhança? Oposto azul no pequenininho, X. Oposto azul no de cima. Ih, não tenho. Tem. Mas você tem que ser bandido. Se o triângulo é equilátero, aqui é 12, aqui é 12, aqui é 12. E esse lado todo é 12. E se aqui já é X, aqui é 12 menos X. Então, X é o oposto azul em cima, 12 menos X. Continuando a semelhança, oposto a vermelho aqui, 6. Oposto a vermelho aqui, 12. E aí é continha, né? Não vou nem cortar.
12x é igual a 72 menos 6x. 18x é 72. Cuidado que você passou para o outro lado. X é 4. Nessa hora bate um pouco de desespero, porque o aluno fala, pô, Alex, vai dar para mim não. Ficou difícil. O que eu faço? Dá para fazer isso na rataria? Claro que dá. Expliquei aqui pela teoria. Mas o que eu falei que é a coisa mais importante em semelhança? Você perceber a razão de semelhança. Então vamos já apagar aqui, ó. E vamos prestar atenção no poder da rataria. Olha o poder da rataria. Quando você percebe que o que está oposto a vermelho é 6 e o que está oposto a vermelho é 12, você acabou de me dizer que no triângulo de cima, tudo é o dobro do de baixo. 12 é o dobro de 6. O que significa dizer que se o cara que está oposto ao azul aqui é x, o cara que está oposto ao azul aqui é 2x. E aí, como diz mamãe, Inês está morta. Porque se esse triângulo é equilátero, 2x mais x, o que é 3x tem que dar 12. Se 3x tem que dar 12, sabemos que o x tem que dar 4. E a pergunta é FE, que é 4. Show?